Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é quais são os traumas que vocês lembram ter vividos conscientemente? Quais foram os traumas que vocês realmente lembram? Definição de trauma, uma situação que você passou que fez com que você ficasse realmente ferida e que até hoje você consegue lembrar com dor. Esses são os nossos traumas conscientes. Por exemplo, quando você foi humilhada pelo seu sogro, ou quando você estava no meio de uma prova e você acabou ficando tão nervosa, que você acabou urinando quando você era mais nova, ou alguma situação em que o seu marido te traiu e todo mundo da rua ficou sabendo, toda a gente da freguesia ficou sabendo. Essas são algumas situações que podem ter feito com que você ficasse muito magoada. E aí eu tenho um problema mais grave para trazer aqui para vocês. Algumas pessoas acreditam que o fato de já não lembrar disso com muita facilidade quer dizer que eu já resolvi. Mas pelo contrário, o nosso cérebro às vezes não recorda os nossos traumas para que não fique causando dor o tempo todo para ele. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade de aceder à memória do passado. Tanto que é muito comum, e aqui se tiver alguma aluna minha nesse momento aqui ao vivo, pode até responder, é muito comum acontecer o seguinte, eu vou fazer a primeira consulta com vocês, vou fazer uma consulta e de repente eu falo, olha, aconteceu um evento nessa data X, o evento é sobre isso, você recorda o que aconteceu? E a pessoa diz, não lembro de ter passado por nada, não recordo. Passado, a gente termina a consulta, passado 10, 15, 20 minutos, às vezes num dia, ela manda uma mensagem dizendo, Gi, não sei como que eu tinha esquecido, mas aconteceu isso comigo. E ela recorda. Por que que isso acontece? Porque está na nossa memória subconsciente, aonde a minha especialidade mora exatamente no subconsciente, né? Em como resolver a questão na mente subconsciente. Fazer com que os gatilhos possam ser desativados. Então, a partir do momento em que a gente consegue lembrar dos traumas conscientes, a gente já consegue resolver muita coisa. E eu quero que durante essa semana vocês entendam o poder que tem de vocês resolverem os traumas. De vocês conseguirem fazer com que esses traumas sejam amenizados, pelo menos, já que vocês não têm as mesmas ferramentas que eu tenho para resolver, para solucionar, que vocês possam amenizá-los. Dessa que está aqui, está dentro da comunidade, então provavelmente é uma pessoa que está inscrita, uma aluna dessa semana, né? No caso dela, ela tem um trauma de impacto emocional e físico, porque nenhum trauma é só emocional. Ele, de alguma forma, afeta o nosso corpo físico. Para quê? Como eu disse antes, para chamar a nossa atenção para resolver aquele trauma. Então, é muito comum a gente passar por uma situação de trauma de impacto, no caso, a morte do meu pai, né? O meu caso também começa com a morte do meu pai, e a partir desse momento, a minha visão de mundo é alterada. A minha visão de mundo frente à minha mãe, a minha visão de mundo frente à minha família, a minha visão de mundo frente a mim mesma, que já não tenho, se talvez meu pai fosse o que mais me protegesse, ou até mesmo o meu pai não fosse o que mais me protegesse, mas criou algumas situações comigo que fez com que eu sentisse que eu precisava mais tempo para resolver. Então, tudo isso muda consoante a percepção. A nossa percepção do assunto é que cria a capacidade, a intensidade do trauma. Se para o meu cérebro, aquilo que eu vivenciei, imagina que a morte do meu pai não me disse nada, porque o meu pai era um pai extremamente distante, nunca vim em casa, não estava nem aí para mim, então automaticamente a minha percepção daquilo é, ok, faleceu, tá, vou sentir falta, vou, mas acabou. Já se eu era uma filha extremamente apegada àquele pai, ouvia toda a minha família como um núcleo, aquilo vai ser impactante para mim. Vai ser ainda mais impactante se eu estivesse no dia do acidente, como foi o caso. Eu vi o acidente, eu vivenciei o acidente, eu vi o meu pai morrendo na minha frente. Se eu vi o meu pai morrendo na minha frente, isso vai trazer uma outra memória. E aí a gente já está falando de gatilhos mistos, né? De situações mistas que vão trazer problemas com uma maior densidade. Então, o que eu preciso que vocês façam hoje é que vocês olhem para o que está acontecendo com a vossa história e pensem, o que está a acontecer comigo nesse momento X?
esse atual, mas o que já aconteceu na minha vida que é parecido ou semelhante com esse momento. O que eu já passei na minha vida que me trazia o mesmo sentimento? E eu preciso questionar. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo da Ação Siqueira, que está colocando: boa noite, eu sinto falta de força anímica. Força anímica, eu não tenho força para resolver aquela situação. E isso é um princípio biológico do nosso corpo, é a segunda lei biológica. Né? A ansiedade gere pelo primeiro, a depressão pelo segundo. E o segundo princípio biológico diz que quando eu não consigo resolver uma situação que me incomoda, eu preciso de tempo. Isso é a mesma coisa que uma professora pergunta para vocês uma coisa e diz assim: olha, vou fazer uma pergunta para você, qual é a resposta para 354 vezes 22? Aí você não consegue responder naquela hora. O que você precisa? De tempo para responder. Aí você diz: calma, professora, só um bocadinho que agora eu não estava tentando. Fala de novo. Para tentar ter a resposta. Então, o nosso corpo, biologicamente, também faz isso o tempo todo. Você passou por uma situação de dor, né? No caso da... esqueci o nome dela aqui. Ação. Ela passou por uma situação de dor que ela não está conseguindo resolver e o corpo dela sente que ela precisa de tempo para a resolução daquilo. Então, começa a acontecer a fadiga, o cansaço. A depressão é um quadro clássico disso, tá? Do conflito biológico de tempo. Já a ansiedade é de aceleração. Então, cada trauma tem um tipo de impacto.